Falando em desenvolvimento de volta, o tema de hoje é reabilitação da saúde, mais especificamente o programa Melhor em Casa. Mariana Dias está conosco falando sobre o assunto. Mariana, em relação à estrutura do município, né, essas equipes do Melhor em Casa ou do atendimento domiciliar, que são chamadas EMADs, por quais profissionais essas equipes devem ser compostas? Daiane, pela portaria 963, que é a que define a atenção domiciliar no Brasil e no SUS, elas são de dois tipos. Para municípios maiores de 40 mil habitantes, com uma carga horária um pouco maior, e menores de 40 mil habitantes, com uma carga horária um pouco menor. Então, EMADs tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 para os maiores, de 40 mil habitantes. De 40 mil habitantes para cima. Cada equipe é composta por um médico de 40 horas ou 2 de 20 horas, 40 horas de enfermagem, da mesma maneira, do enfermeiro, 120 horas de técnicos de enfermagem, que em geral vão ser em regime de plantão, porque esse programa funciona de domingo a domingo, feriado, fim de semana, Semana Santa, Natal, todos os dias. Então, o técnico de enfermagem em regime de plantão, ele já vai garantir essa cobertura aí, né, todos os dias do ano. E também um profissional fisioterapeuta ou assistente social. Isso o município pode escolher, são 30 horas de fisioterapeuta ou assistente social, à medida que for mais necessária para o perfil daquela população, o município escolhe. Essa então é a equipe principal EMAD tipo 1. Quando são cidades menores de 40 mil, o médico que era de 40 horas para os maiores, ele pode ser só de 20 horas, então trabalhar meio horário só. O enfermeiro que era de 40 horas também passa para 30 horas. O resto continua da mesma maneira. E onde eles ficam? Temos também, eles podem ficar em qualquer unidade do SUS, Daiane. Habitualmente no país hoje, essas equipes têm a sede, principalmente, já vem de uma cultura anterior, dentro de hospitais, para deshospitalizar quem já não precisa mais ficar. Em Minas, entretanto, já temos várias dentro de UPAs, que é uma maneira muito interessante de fazer isso. E em várias cidades do Brasil tem equipes dessa, junto com o PSF, na Unidade Básica de Saúde. Em Minas Gerais, já há municípios que implantaram esse projeto, Sim, que deu certo ou errado? Que experiência que a gente tem, que você pode trazer? Existem várias experiências em Minas Gerais. Muito antes do Melhor em Casa, já haviam muitos municípios, como Varginha, como Uberlândia, Belo Horizonte, Betim, que tinham arcado pessoalmente, já sabiam dessa ideia, já tinham incorporado isso com os próprios recursos. A partir de 2011, já temos até a data de hoje 15 municípios habilitados para esse programa. E diversos com funcionamento excelente, muito produtivo, de maneira muito integrada. Quando a gente fala habilitados, são municípios que já implantaram? Já enviaram um projeto. Desses 15 que já enviaram um projeto, já temos 10 que as equipes já estão na rua trabalhando. Por exemplo, Belo Horizonte, Daiane, né, que tem 10 equipes em funcionamento atualmente. No ano de 2012, ela incluiu mais de 7.300 novos usuários através do programa Melhor em Casa, em Belo Horizonte. Entendi. Uma cidade com menos de 40 mil municípios com menos de 40 mil habitantes, mas até 40 mil, 35, 40 mil. Se ele tem uma equipe, não é muito pouco para ele dar conta de todos? Não, porque o perfil desse paciente é igual o que a gente falou. Ele entra, estava agudo, a equipe estabiliza e dá alta. Então, se conseguir dar uma boa rotatividade, espera-se que, e isso está em portaria também, municípios menores de 40 mil com 20 horas de médico, eles consigam olhar em média 30 pessoas simultaneamente dentro de um mês. Entre aqueles que já estavam do mês anterior e os novos que chegam, 30 pessoas são cuidadas por uma equipe dessa em um mês. E para os municípios maiores, a gente espera que 60 pessoas em média sejam cuidadas por essa equipe no mês. Lembrando que essas equipes têm que fazer no mínimo uma visita por semana. E a quantidade de visita vai ser de acordo com a necessidade do paciente. Isso que eu ia perguntar, qual é a frequência de visitas dessa equipe? Por quê? O paciente, mesmo ele estando em casa num quadro estável, ele pode piorar. E se ele piorar, precisar voltar para o hospital, como é que faz? Sim, sim. As visitas vão ser feitas de acordo com a necessidade de cada um.
E esse plano terapêutico tem que ser revisto semanalmente, numa reunião semanal de toda a equipe, se possível com a EMAP também, para programar. Se é um paciente que precisa de uma visita 3 vezes por semana para troca de curativo, se é um que precisa de 2 visitas por dia para poder fazer uma injeção, né? Se é um paciente numa fase terminal de uma doença já, de um câncer terminal, que pode ter várias intercorrências para poder tomar morfina, por exemplo, em casa e tudo isso. Então é muito imprevisível isso aí. A comunicação, como se ele piorar, como é que vai ser? E a vaga dele, que estava lá no hospital, se ele piorar, vai estar lá, como é que fica? Essa amarração entre EMAD, né, o Serviço de Atenção Domiciliar, a urgência e o hospital tem que ser muito assegurada para esse programa dar certo. Ou seja, deve ter um acompanhamento bem de perto do gestor de saúde. Exatamente. Porque esses pacientes, eles já estão em internação domiciliar. Então, se eles piorarem em casa, é porque realmente só uma vaga hospitalar para dar conta. E quando ele precisar de um exame que só é feito no hospital, qual que é a garantia do exame, dos remédios, que ele vai ter a medicação que ele precisa? O gestor, antes de implantar essa equipe, ele tem que ter esse protocolo absolutamente claro e firmado entre as partes. Seja entre a gestão dos recursos diagnósticos e laboratórios, com os recursos de imagem, com o SAMU tem que saber desse exame, tem que ter uma série de garantias para isso funcionar bem, Daiane. Tem que ter remédios, todos que sejam necessários, inclusive alguns que não tem nas unidades básicas de saúde. Os exames, os mesmos que ele faria no hospital, tem que ser garantidos para ele fazer em casa. Agora, eu já te dou a seguinte tranquilizada, né? Tem mais de 15 anos, ou bem mais que isso, que eu trabalho em atenção domiciliar. E os pacientes, em geral, precisam muito pouco de recursos extradomiciliares. É muito raro ter uma intercorrência agudíssima que precise, por exemplo, de uma tomografia imediata. Mas justamente porque o perfil do paciente é um perfil mais tranquilo? Sim, e porque a equipe está junto. Como ela vai muitas vezes por semana, quando ele começa a gravar, ela já leva ele de volta para a UPA, para a urgência, ele já negocia no hospital, ele está muito atento a essas instabilidades e essa piora. O custeio do SUS é um problema para todos os municípios hoje, nem mineiros, brasileiros. Ter a internação domiciliar no município para o gestor em questão de finanças, né? É mais vantajoso ele estar em casa, é mais barato, né? A palavra é essa, é mais barato ele estar em casa do que ele estar em um hospital? Daiane, vários estudos internacionais, nacionais e locais, municipais, comprovam a mesma coisa. Habitualmente, um paciente de perfil semelhante, de idade, de doença, de complexidade, num hospital, dentro de uma enfermaria de clínica médica, por exemplo, que é o mais habitual do Melhor em Casa, e em casa, ele gasta em casa equivalente a 1/4 do que ele gastaria para o hospital. Então, ele economiza 150% pelo menos, né? 75% da internação total ele economiza estando em casa. E isso existem vários estudos internacionais, inclusive. Além da humanização que isso provoca, do vínculo, do fluxo, da boa utilização do leito hospitalar, né? Da rapidez da saída das UPAs, que às vezes o paciente da urgência fica lá muito tempo esperando, e dessa vigilância maior sobre aqueles que são justamente os mais frágeis, né? Os que reinternam muito, os que estão muito agudos. E esse programa sempre ele está cuidando desses que precisam mais. E agora falta a gente falar como é que o município vai fazer para aderir a esse programa, mas isso a gente trata daqui a pouquinho no próximo bloco.